enquanto aluno, enquanto estudante, nunca tive um interesse, mas neste momento julgo que tem também uma grande experiência. Papelinho para a JSD. E portanto, os meus amigos todos eram da JSD, muitos deles estão hoje aí no governo, nas secretarias, nas direções regionais, nas variações, nas câmaras, inclusive. E portanto, eu aquilo fazia uma parte de impressão porque era tudo o mesmo. Eu disse, mas isto, E aliás, nós nem tínhamos bem a consciência, era entregar o papel, mas entreguei isto, que é fixe e tal, há uma festa da juventude, havia na altura uma festa da juventude. Enfim, e portanto nunca foi uma coisa que me aliciou, não é? Porque não havia ali grande utilidade nem grande vantagem em estar associado. É claro que depois fui para a universidade e a coisa mudou. Eu sou e pertenço à geração rasca. Foi uma frase que eu celebro por um madeirense, dita por um madeirense, o Vicente Jorge Silva, que na altura era diretor do PUB, que estávamos em 1994. E portanto não sou um produto, eu sou a geração rasca, não é? E portanto os meus alunos se calhar são produtos da geração rasca. Neste momento acho que estão mais à rasca do que outra coisa qualquer. E portanto, na altura houve uma grande contestação às propinas. Tenho que confessar que eu ainda não paguei as minhas propinas, portanto já lá vão quase 20 anos, ou coisa parecida, mas ainda não paguei as minhas propinas. Era na altura do não pagamos, era a Ministra da Educação, Manuela Ferreira Leite. E, portanto, foi uma altura de grande associativismo juvenil, de grande participação dos jovens em grandes causas. E, portanto, confesso que ainda não paguei. Mas aqui me encontro eu, não é? E como dizia o Álvaro Campos, não é? Sou o intervalo entre o que deixo ser e que os outros me fizeram, não é? Ou metade desse intervalo, porque também há vida. E, portanto, há quase nesta idade que eu tenho a responsabilidade de uma herança que eu recebi. É preciso não esquecer que houve, o Maio de 68 como emblemático, houve grandes lutas no Estado Novo que eu não participei, mas recebi geneticamente isso. E também sinto agora a responsabilidade de passar tanto para os meus alunos como para os meus filhos, de certa forma, alguma herança, não é? E portanto, vou deixar aqui o meu ponto de vista, sendo como ponto de vista sempre a vista a partir de um ponto que é, obviamente, o meu. E portanto, há aqui uma questão que eu acho que é pertinente relativamente ao associativismo, que é a participação. Basta olhar para o artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, que está lá consagrado, efetivamente, o aprofundamento da democracia participativa. Está logo no artigo 2º. E, portanto, para mim participar é ser parte, é fazer parte, não é? É tomar partido e, portanto, é tomar alguma posição. A questão que se coloca hoje em dia é, é entre o ser ou o estar, não é? E para participar temos de ser e de estar, e não deixar estar, como muitas vezes me parece que acontece, que é o deixar estar. Não é? É uma acomodação. E portanto, se há coisa que os jovens não têm, é este sentido de estarem acomodados, de maneira nenhuma. E portanto, é essencial mobilizar os jovens, penso eu, para a participação política. E que às vezes há grandes confusões, porque confundem-se muitas vezes participação com participação partidária. Não tem que ser partidário. Os partidos são importantes à nossa democracia, são essenciais, diria eu, fundamentais, mas a participação não se esgota nos partidos. Eu estou aqui a falar no meio de uma organização partidária, mas estou à vontade quanto a isso. E, portanto, a participação e a política é muito mais do que os partidos. E, portanto, nós todos os dias, em cada momento da nossa vida, quando tomamos uma opção, quando manifestamos uma opinião, estamos efetivamente a fazer política. E todos devemos fazer política, e os jovens devem ser políticos. Porque ser político é ter consciência, é estar implicado. E temos de ter essa consciência e de estar implicados na vida que é a nossa, não é? E, portanto, quem tem um mínimo de preocupação ética em viver bem, não é? Não pode aliar-se da política. Não pode aliar-se do que se passa à sua volta. Isto é a mesma coisa do que o estar comodamente assentado num sofá, numa casa, e a casa ter as telhas partidas, não ter portas e não ter janelas. E, portanto, quer dizer, não é possível, não é? E, portanto, há que promover esta participação. E as escolas têm aí, obviamente, um papel fundamental. As escolas podem assumir um papel quase de mola impulsionadora desta participação. E muitas das vezes não há uma confiança nos jovens. Muitas vezes achamos que são imaturos, não têm responsabilidade, que não chegaram ainda à idade. Eu pergunto se para participar é preciso ter idade. Se é algo inerente à faixa etária, se é algo inerente a uma habilitação académica. Não é, efetivamente. Para participar não é preciso
absolutamente nada disso. Nem tem a ver com a experiência, nem tem a ver com maturidade, não tem a ver com saberes. Há um conto chinês muito interessante em que um príncipe, quando chegou à altura de ser imperador, enfim, e foi imperador muito novo, tinha esta preocupação: como é que eu agora, não tenho experiência política, como é que eu agora vou conseguir governar? E então, o que é que ele fez? Rodeou-se de uma série de sábios e disse: vocês têm que fazer um relatório enciclopédico do que é a política, do que é, como é que se governa, enfim, um conjunto de saberes que ele achava que poderiam ser importantes para a sua governação. Esses sábios reuniram-se, tiveram-se 10 anos a preparar esse relatório enciclopédico. Chegaram aos 10 anos, tinham 30 volumes e tinham milhares de folhas. Ele disse: desculpem lá, mas eu agora tenho tantos problemas para resolver que não consigo estar a ler esses 30 volumes e essas milhares de folhas. Então, vocês que vão e façam, por favor, um resumo. Então, foram, demoraram mais 10 anos e fizeram um resumo. Um resumo que tinha já 15 volumes. Reduziram para metade. Só que ele estava ocupadíssimo com a governação ainda. Ainda por cima tinha uma guerra a norte, inundações a sul, uma rebelião não sei onde, enfim. Portanto, estava ocupadíssimo. Não posso. Vocês façam um resumo que seja utilizável. Uma coisa que seja utilizável. Então, os sábios lá vão, passados 10 anos, fazem novamente um resumo que resumia-se a um volume. Só que, passado esse tempo todo, quando os sábios chegaram, o imperador já estava no leito da morte. E, portanto, eles ficaram constrangidos e pensaram: bem, mas temos que cumprir a nossa missão. E então, houve um que lhe deu a última mensagem definitiva. E a mensagem era esta: os humanos nascem, amam, lutam e morrem. E, efetivamente, os jovens já têm uma coisa que é nasceram. Portanto, têm que amar, têm que lutar e para depois morrer. E, portanto, têm que participar e têm que ser ativos neste intervalo da sua vida. E às vezes eu acho estranho quando se acha que os jovens não têm essa capacidade de participação. Ainda para mais numa época em que vivemos, em que se retiram aos jovens o seu sonho, o sonho do futuro, não é? E portanto temos de ter jovens vigilantes, conscientes e ativos, com energia e com criatividade. Eu não concebo que um jovem possa absorver a realidade, que seja engolido quase neste tsunami, não é? De estarem a serem engolidos por uma realidade que os sufoca. Não podem, têm que reagir. É da natureza humana de alguém que é jovem reagir, ser divergente, ter um espírito crítico. E esta geração nunca teve tantas. Esta eu acho que é a geração que tem mais capacidades de intervir e de participar. Devido porque nós vivemos numa sociedade da informação, numa sociedade do conhecimento. E portanto, nunca ninguém com a idade de jovem, nunca ninguém teve tantos instrumentos e tantos meios nas suas mãos como esta geração para poder intervir. Portanto, não há desculpas. Tem que mesmo intervir, tem que mesmo participar. E isto com responsabilidade. A situação não é fácil, como sabemos. Hoje em dia, basta ver aqui na região, os jovens, metade dos jovens não tem emprego. A taxa de desemprego da juventude está nos 45%. E, portanto, 45% é quase metade dos jovens não estarem com emprego, não estão empregados. Isto sem falar nas questões relacionadas com o insucesso, o absentismo e o abandono escolar. A região tem os piores resultados a nível do sucesso escolar. Nós somos, a nível do terceiro ciclo, por exemplo, a região que mais retenções e desistências tem. 1 em cada 5 alunos não passa de ano. É uma coisa, é uma taxa brutal. Portanto, há aqui problemas da juventude que temos que solucionar. Mas esses problemas têm que ser feitos com e pela juventude. Nunca se pode pôr a juventude de parte ou ser alguém que esteja ou julgar que a juventude é uma marioneta e que pode ser resolvido. A juventude tem que efetivamente participar nisto. E tem de ter responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande que têm hoje os jovens neste associativismo e nesta participação. Há uma grande responsabilidade de participar. Muitas vezes, a omissão é um perigo muito grande. Às vezes também não se faz, ou melhor, às vezes faz-se não se fazendo, o que ainda é mais grave, não é? Este fazer-se não fazendo, para mim, é a pior coisa que existe. Uma pessoa pensa que eu não faço nada, mas o não fazer já é estar a fazer, de uma forma, a meu ver, negativa. E, portanto,
há aqui uma grande responsabilidade. É preciso acabar com o medo que existe. Às vezes há um medo de participar, há um medo do que é que os outros vão dizer, há um medo de represálias, que às vezes o maior medo é o medo que nós próprios criamos, não é? E portanto, às vezes o medo é transformado quase como uma forma de controlo social. Há um ditado, há um provérbio africano que diz que muita gente pequena, em lugares pequenos, eu diria muita gente pequena, os jovens, não é? Poderão, fazendo pequenas coisas, podem mudar o mundo. E efetivamente, não é? Nós temos à nossa volta um bocado de mundo, não é? Para todos nós, não é? Nós todos temos as nossas relações, os nossos amigos, estamos agora com os Facebooks, então nem se fala, e portanto nós temos uma responsabilidade de mudar os mundos que estão à nossa guarda. E os jovens têm também essa grande responsabilidade. Agora, a escola tem, a meu ver, um importantíssimo papel no que diz respeito à participação cívica e ao associativismo. A participação cívica devia ser, se calhar, visto como um princípio entre a dialética entre a escola e a sociedade. Essencial. Só que a escola é uma organização complexa e não é perfeita, como é óbvio. É um local onde, se calhar, os atores, neste caso os alunos, deviam ter um poder efetivo de fazer as suas próprias escolhas. Mas isso não acontece. Há obstáculos à participação dos alunos nas escolas. E eu não falo só na questão das associações de estudantes, não é? Eu não percebo sequer como é que há escolas que não têm associações de estudantes. Não entendo, eu não percebo como é que isso não acontece. Como é que isso acontece, não é? Portanto, porque deveriam os jovens organizar-se e deviam ser criadas condições para formarem núcleos de associações de estudantes. Da Madeira. E, portanto, com este debate podemos, de certa forma, traçar aqui o tempo muito alargado e depois não foi, se calhar. Obrigado, Álvaro.